pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Olha o que Flávio Bolsonaro fala para Alexandre de Moraes. Já em audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado, que tratou da prisão dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, Flávio Bolsonaro subiu o tom e criticou a operação deflagrada pela Polícia Federal. No discurso, o senador voltou a defender a anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos, perseguidos e condenados por Alexandre de Moraes. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro mandou um recado direto ao ministro. E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem duas opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo, e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo, ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia, e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo, desgraçando a vida de centenas de milhares de famílias brasileiras. Diogo da Luz, quero ouvi-lo, Diogo, sobre essa fala dura, incisiva do senador Flávio Bolsonaro, subindo o tom contra o ministro. O que achou, Diogo? Muito dura, muito incisiva, claríssima, um recado importante, mas eu acho que neste momento, Vitor, a situação está muito difícil para falar anistia, porque os episódios recentes que ocorreram realmente fizeram boa parte das pessoas, mais no centro, mais à esquerda, começaram a ficar mais receosas e mais distantes dessa ideia. Então, não sei se o momento é o mais apropriado. Aí ele tem muito mais vivência política do que eu, talvez entenda que justamente seja esse momento. Minha percepção é que seria melhor esperar passar um pouco essa onda e aí retomar esse assunto. Agora, o Serrão, e o ministro Barroso, que se manifestou também, fala num golpe de Estado, né? Não só o ministro Barroso, mas outros integrantes do Judiciário, políticos de esquerda, têm falado bastante em golpe de Estado, associando a essa operação de ontem da Polícia Federal. Será que não tem também uma mistura entre os dois casos, Serrão? A suposta tentativa de assassinato já está escalando para o que seria uma tentativa de golpe de Estado, com envolvimento, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, algo que, até o que se tem das investigações, não está dado, não tem nenhum elemento que mostre anuência, conivência de Bolsonaro com esse suposto plano de assassinato. Não tem uma certa mistura, e aí nem digo acidental, mas proposital no debate público entre esses diferentes tópicos e o envolvimento do ex-presidente na história, Serrão? Vamos na jugular. Essa história de tentativa de golpe de Estado, ela vem sendo contada desde dezembro de 2022, desde quando saiu o resultado, desde quando o Lula recebeu sua diplomação eleitoral. A história vem sendo contada, que os bolsonaristas vão dar um golpe, estão armando um golpe, que tem militares armando isso. Essa história já vinha sendo contada. Então vamos lá. Ou essa turma da Petelândia é craque em espionagem, e já estava espionando tudo desde lá de trás, ou eles são ótimos em produção de narrativa e merecem um emprego em Bollywood. Nem Hollywood para eles dá, não. É Bollywood, é lá na Índia. Então a coisa é doida. Essa história não tem nenhuma novidade. O 8 de janeiro foi a confirmação disso. O 9 de janeiro também. Então eles vêm insistindo na tese de que houve uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, usando aí a lei do Estado Democrático de Direito para arrebentar com os manifestantes e, se possível, a cereja do bolinho deles é colocar Jair Bolsonaro como o articulador, o responsável de tudo isso pela teoria do domínio do fato. Que é isso? O que eles estão tentando fazer agora com essa história do golpe? Olha, alguém muito próximo ao presidente estava tramando golpe. Era na Secretaria-Geral da Presidência. Era do lado, falava com o ajudante de ordens do Bolsonaro. Ora, então, Jair Bolsonaro tem pleno domínio desse fato do que estava acontecendo. Isso é verdadeiro ou falso? Tem tudo para ser absolutamente falso. Então, é o problema, Vitor. Então, nós estamos diante de uma narrativa que vai complicando ainda mais a história brasileira. Por isso, Flávio Bolsonaro foi na jugular. Tem que falar da anistia, e a anistia vai ter que abranger todo mundo, inclusive o outro lado que está agora perseguindo os bolsonaristas. O federal Nicolas Ferreira também falou sobre a operação que, na opinião do parlamentar, funcionou como cortina de fumaça para o governo Lula.
No X, o parlamentar publicou a seguinte mensagem, abro aspas, a Janja fez tanta M que tiveram que voltar com tal golpe de Estado, fecho aspas. Serrão. Essa possibilidade é uma delas, mas não foi só o caso da Janja, não é só o caso da Janja. Tem problemas econômicos sérios acontecendo no Brasil de Lula. A previdência dos funcionários públicos está quebrada. Isso é assustador, daqui a pouco não vai ter dinheiro para sustentar a Barnabelândia. A política econômica do Tachad não está funcionando. O Brasil começa a ter sua nota internacional econômica rebaixada. Estão recomendando que não se invista mais aqui. Então a coisa é muito mais séria do que a mera jogadinha política, do que a mera fofoca, se Janja está aqui, Janja está ali ou Janja está acolá. Janja, em relação a Janja, uma coisa tem que ser investigada com seriedade. Como é que ela está representando o Brasil em eventos sem que você tenha uma designação oficial para isso? Isso é flagrantemente ilegal e indevido. A administração pública brasileira não aceita isso, não tem poder de delegação, a não ser que você tenha sido nomeado, designado oficialmente para tal finalidade. A Janja está sendo a nossa presidente, ou a vice-presidente, ou a nossa mulher do Itamaraty, sem ser nada, sendo apenas a cuidadora mor do Lula. Então, tem algo muito errado e a gente tem que consertar essas questões. Isso atrapalha completamente a imagem do Brasil. Avacalhação completa. E você, Diogo, como vê o timing dessa operação? Afinal de contas, acabou sendo bastante conveniente, né, para o governo Lula a realização dessa operação justamente no dia em que estava acontecendo o G20. Uma operação, aliás, que se refere a fatos de 2 anos atrás. Mas aí a operação de prisão só aconteceu justamente no dia em que estavam aqui no Brasil vários chefes de Estado, num evento com presença de correspondentes estrangeiros, de profissionais de mídia de vários países do mundo. Tudo isso acaba funcionando muito bem para o discurso do governo Lula de que quase houve um golpe de Estado no Brasil, não, Diogo? Por mais que haja a gravidade das investigações, foi bastante conveniente a data de ontem, não? O Lula e seus governos têm, no mínimo, muita sorte, porque estavam no momento talvez mais crítico desse governo, chegando na metade, praticamente, com um problema sério de não ter feito um arroxo forte nas despesas logo no início do governo, que é a lógica dos governos normalmente. Aperta bastante as contas, enxuga as contas no seu primeiro ano, vai acertando, no segundo começa a soltar, no terceiro e quarto começa a vir algum progresso. É mais ou menos o que está fazendo com bastante intensidade Milei na Argentina e parece que já está próximo de chegar na virada do aperto, o que será muito bom para eles. E com isso tudo, o Lula estava numa situação extremamente delicada. Aí veio não só essa questão, como aquela discussão de mudança constitucional na jornada de trabalho que vai dividir as pessoas, esse assunto não vai desaparecer das discussões da semana que vem, nem na próxima, com certeza, se tirou o foco desse governo. Mas o fato é que, se continuar com esse problema nas contas públicas, as eleições vão mostrar claramente que as pessoas não terão ficado satisfeitas com o governo Lula. Paula, a questão desse caso todo é que agora ele será tratado como uma questão de segurança nacional também. Eu acessei as minhas fontes em Washington, dentro do Congresso americano, e essa é uma das maiores preocupações, porque se podem falsificar com tamanha facilidade um documento de alguém que não entrou, mas que teoricamente teria entrado, de maneira, né, falsa, teria entrado, mas essa pessoa não saiu e foi presa no Brasil, porque esse é o caso, o absurdo caso do Felipe Martins. A gente pode até falar depois, deixo aí para os meus colegas aí de São Paulo, para vocês falarem do jornalista, né, do Amado, jornalista que colocou isso como fato de que Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos e depois, né, a história só complica. A entrada aconteceu, ela foi colocada no sistema muito tempo depois, com um passaporte, o número do passaporte do Felipe Martins, que
havia sido cancelado 2 anos antes, o nome do Felipe Martins escrito Felipe e não Felipe, como é o nome dele com I. E aí fica o questionamento das fontes que eu ouvi em Washington, Paula. O que mais pode ser feito em relação a essas possíveis entradas e saídas, essa falsificação de documentos, num esquema muito maior, com terroristas, com células terroristas aqui dentro, porque nós estamos falando de um caso extremamente político, uma perseguição política a um opositor político do governo Lula. Mas o caso vai ser tratado como uma coisa muito maior, inclusive com a expressão que eu ouvi. É um caso de segurança nacional. Quem falsificou esse documento vai pagar. A verdade é que tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil, o único responsável é o poderoso chefão, que tá aí mostrando todo o tempo que é a palavra dele, é ele que manda, é do jeito dele, e é isso. Então ele cismou que é o dono do mundo e tá usando isso ao seu favor. Alguém tem que parar ele. Tem que colocar ali um freio nele, porque é muito difícil viver num país em que você não pode se expressar. Você tem que tomar cuidado no que você fala, no que você escreve, porque tem alguém ali querendo controlar, regulamentar as redes sociais. A gente sabe que já aconteceu morte desses envolvidos, de pessoas envolvidas no 8 de janeiro, inclusive do Clezão, que morreu por falta de atendimento, morreu por não ter o seu devido tratamento por conta dos problemas de saúde que ele tinha. Ele pediu, a médica dele pediu, fez relatório que era necessário e que ele voltasse a fazer o acompanhamento dele. Para isso necessitava que ele cumprisse a pena dele de casa. Não teve o benefício e acabou morrendo. Quando ele passou mal, o atendimento médico demorou a chegar e resultou na morte dele, deixando 2 filhas e sua esposa. Esses presos políticos envolvidos no 8 de janeiro, eles têm pressa para se libertar dessa situação, qual deixa eles com ansiedade, com depressão, famílias destruídas. Tomara que não demore, tomara que aprove essa anistia, para que eles voltem a reconstruir a vida deles.